Fala pessoal, vamos lá para o nosso quarto vídeo sobre o nosso guia básico sobre investimentos, né? Nesse vídeo falaremos um pouquinho sobre renda variável, mas sobre fundos de investimento, em particular fundos imobiliários. Então bora lá pro vídeo. Então pessoal, nos últimos vídeos a gente viu um pouquinho sobre investimentos, sobre o que era poupança, sobre um pouquinho sobre renda fixa. Então tá aqui nos cards um pouquinho sobre tudo isso. E nesse a gente vai ver um pouco sobre a renda variável, né? Começar a colocar os pezinhos nessa renda variável, falando sobre fundos de investimento, em especial os imobiliários, né? Então, primeiro a gente tem que a definição de um fundo de investimento é uma modalidade de investimento coletiva que recursos de diversos investidores são reunidos e geridos por uma instituição financeira, com o objetivo de obter ganhos e distribuí-los aos participantes de acordo com suas cotas. Muitas palavras bonitas, mas não entendeu o que está por trás disso. Fundo de investimento é quando várias pessoas, né, diversos investidores, eles colocam parte do seu capital em um fundo de investimento, eles capitalizam esse fundo de investimento, que é gerido por uma instituição financeira, e a instituição financeira utiliza desse capital para fazer negócios, para comprar imóveis, para rentabilizar de alguma forma, e o lucro baseado nisso, os ganhos disso, são distribuídos para aqueles que fizeram a contribuição inicial, né? Então, se eu coloquei lá R$100 em um fundo de investimento, eu vou ter um lucro baseado na minha contribuição sobre o total, né? Então, eles chamam isso de cotas. Cotas é qual a sua participação naqueles fundos. Então, se minha participação naquele fundo for de 1%, eu vou receber 1% dos ganhos. Então, agora bora falar um pouquinho mais sobre fundos de investimento, mas sobre os fundos imobiliários. Então, existem diversos tipos de investimento em fundos imobiliários. Alguns deles, por exemplo, são investimento em imóveis mesmo. Então, você pode comprar um fundo de investimento imobiliário que é atrelado a imóveis físicos. Então, ele pode ter lajes em algum lugar, galpões logísticos em outros. Outros podem ser fundos de investimentos imobiliários rurais, né? Então, ele pode ser terrenos para plantios ou para gado, para agropecuária. Existem também fundos imobiliários relacionados a papéis, né? Como assim papéis? Seguradoras que dão crédito para as imobiliárias fazerem construções. Então, existem diversos tipos. Estou trazendo aqui alguns tipos para vocês. Então, a gente tem fundos de tijolo, que são aqueles fundos atrelados a imóveis físicos diretamente, né? Tem aqui papel, que são aqueles títulos e valores imobiliários ligados ao mercado imobiliário, né? Empréstimos para construtoras e tudo mais. Tem os fundos de desenvolvimento, né? Que investem em empreendimentos imobiliários, né? Na fase de construção, que investem em construtoras, digamos assim. Tem os fundos de fundos, né? Então, tem fundos que ele é atrelado a vários tipos de fundos, né? Então, ele é um fundo de fundos, pode ter um fundo de tijolo. Então, ele tem vários fundos de tijolos atrelados àquele fundo imobiliário. E tem os fundos híbridos, né? Que existem fundos tanto que podem ser de imóveis físicos quanto ativos financeiros. Então, aqui são algumas das categorias de fundos imobiliários. E cada categoria tem sua especificidade, seu estudo sobre ela, e sua rentabilidade, né, e sua periodicidade também. No caso você acredite que fundos de tijolo são mais interessantes porque tem aquele imóvel físico e caso tenha algum problema, existe aquele patrimônio para ser repartido pelos cotistas, tudo bem. Caso você encontre, tem uma taxa de juros alta, então talvez eu invista em fundos de papéis, também tudo bem. Depende muito mais de como é o seu perfil e como também está a tendência de mercado. E aqui a gente vai fazer um pouquinho das comparativas do investimento entre fundos imobiliários, né? Então, quando você investe em um fundo imobiliário, você tem uma diversificação de imóveis, né, de investimentos em imóveis, considerando os de tijolo, propriamente dito. Então, vamos dizer que você compra uma casa hoje por 100 mil para alugar. Aquela casa que você comprou por 100 mil, ela está propícia à vacância, né, que é quando você não tem inquilino durante um período. Então, isso não vai estar dando uma rentabilidade para você durante aquele período. Existem também alguns intempéries, né? Teve alguma tempestade, algum problema naquele ambiente em que aquela casa, por você ter um único ativo específico, está propensa. Quando você compra um fundo imobiliário, você está diversificando em várias propriedades. Então, se uma tiver um problema, ainda existem todas as outras que podem estar compensando ou minimizando aquele problema. E você consegue acessar o mercado imobiliário com valores muito menores do que se você fosse fazer uma compra de imóvel ativamente.
Então, quando para comprar uma casa você precisa de 100 mil, com R$ 1.000 você já consegue comprar algumas cotas de fundos imobiliários. Claro, sua rentabilidade não vai ser comparada a uma rentabilidade de 100 mil, mas o pequeno investidor, alguém que está começando a investir, já consegue comprar essas cotas e ir rentabilizando ao longo do tempo, não precisar chegar naqueles 100 mil para fazer a compra de uma casa. Além disso, uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é que os pagamentos deles são muito recorrentes. Então, principalmente os fundos de tijolo, né, que é um fundo que ele compra imóveis e aluga aqueles imóveis para pessoas ou empresas, e você tem um pagamento mensal da sua renda, né? Então, à medida que aqueles aluguéis vão sendo pagos, esses valores são distribuídos com os sócios, digamos assim, com as pessoas que têm as cotas daquele fundo imobiliário. Além disso, existe também alguém que faz uma gestão profissional especializada. Quando você tem um fundo imobiliário, você tem um gestor daquele fundo. Então, é alguém que está estudando ativamente sobre aquele fundo, sobre qual ativo ele vai colocar naquele fundo, qual imóvel ele vai colocar naquele fundo, qual imóvel não está dando rentabilidade boa, precisa ser retirado. Então, alguém especializado trabalhando para você, para isso. No entanto, por causa desse trabalho, existe alguma taxa que é paga para esses fundos imobiliários, mas essa taxa já vem descontada da rentabilidade. E além disso, você também, com o fundo imobiliário, você consegue acessar investimentos de maior porte, né? Então você consegue, por exemplo, ter um fundo de shopping. Você consegue ser sócio de uma parte de um shopping sem precisar comprar um shopping inteiro. Uma das grandes falas que a gente tem aqui, que serve para o mercado de ações e para fundos imobiliários, é que, por exemplo, se eu for dono de um posto de gasolina, eu estou sujeito a todos os intempéries daquele posto de gasolina. Se eu for um sócio de uma rede de postos de gasolina, todos aqueles intempéries que um posto específico está sujeito, ela pode ser minimizada pelos outros. Então, quando você é sócio de uma rede, você em si está propício a toda a lucratividade e todos os intempéries da rede. Quando você tem apenas um ativo, você está sujeito a tudo que aconteça com aquele ativo, positivo ou negativo. No entanto, existem algumas desvantagens em fundos imobiliários, né? Então, existe o risco de mercado de flutuações, né? Então, a gente pode ver a fundos imobiliários de shopping. Na época da pandemia, deu uma queda muito gritante, né? Porque as pessoas não podiam sair de casa para ir para shopping. No entanto, os fundos de galpão logísticos, né, que é aqueles que faziam encomendas para entregas em casas, cresceram bastante. Então, depende um pouquinho de você entender um pouquinho do mercado para você entender aonde alocar o seu investimento a depender daquele momento. Existe um pouquinho de risco de liquidez, né? Então, se você tiver uma grande participação de um fundo imobiliário, talvez não demore para você conseguir vender essa participação toda. Existe também o risco de vacância, né? Então, alguns fundos imobiliários, normalmente alguns sejam mal geridos ou passem por algum problema, existe aquela vacância, aquele período em que não tem inquilino, né? Não tem pessoas alugando, e aí com isso diminui a rentabilidade. Existem também alguns custos e taxas que podem impactar na rentabilidade, né? Então, alguns fundos têm taxas muito altas, taxas de administração, né, que o gestor do fundo utiliza, que são muito altas, que podem estar impactando essa rentabilidade. Existe também o risco em concentração de um único tipo de imóvel ou inquilino. Então, existem alguns fundos imobiliários que têm apenas um imóvel ou um prédio comercial. Então, todo o risco, aquele mesmo risco que eu te falei sobre você ter um único imóvel, também está atrelado. Então, antes de investir em fundos imobiliários, é importante a gente estar entendendo quais são os imóveis por trás daquele fundo, o que é um pouquinho sobre ele, para a gente estar diversificando e não atrelando todo o risco a um único imóvel ou a um único fundo. Então foi isso, pessoal. Esse foi um pouquinho sobre o nosso investimento em renda variável, considerando um pouco sobre fundos imobiliários. Espero que tenham gostado. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Lembra também de ligar as notificações, seguir aqui o canal e deixar o like, que eu vou trazendo muito mais materiais sobre fundos imobiliários, ações, renda fixa ou variável. Esse foi o nosso quarto vídeo desse nosso guia, né? Ainda temos mais um vídeo sobre o mercado de ações e espero que vocês estejam assistindo também. Bora lá!